Colégio Autêntico. Hashtag Vem Ser Autêntico. Nós temos as cartelinhas, Márcio, que vai dar nos detalhar e a gente vai mostrar ponto por ponto ao pessoal. Pode colocar a primeira aí na tela para o pessoal ver. Olha, primeiro ponto, condições indispensáveis, né, nessa questão do auxílio emergencial. Ser maior de 18 anos de idade, tem que ter no mínimo 18. Outro ponto, não ter emprego formal, Márcio. Vamos mostrar outro ponto. Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de renda federal que não seja o Bolsa Família. Isso é importante, né, Márcio? Vale destacar que os receptores, as mães, na verdade, na maioria dos casos, que recebem um Bolsa Família, podem se enquadrar. Elas sim são uma exceção, nesse caso, e elas podem responder esse questionário, fazer esse cadastro, e além do Bolsa Família, que já lhes é de direito, também se enquadrar nisso aí. E as chefes de família, como você frisou anteriormente, receberão duas cotas, que dará um montante de R$ 1.200. Exatamente. Vamos ao próximo ponto, está aí na sua tela. Ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, que dá um total de R$ 3.135. Essa questão da renda é bom o pessoal ficar atento, né, Márcio? É difícil que a população, principalmente a que é menos conhecedora da causa, assimile todas essas informações. Verdade. É de suma importância que os portais, que os jornais, que essas pessoas que fazem parte desse cronograma, que têm um pouco mais de conhecimento, que repassem essas informações e que essas pessoas também tenham esse suporte das redes sociais, dos jornais, dos auxílios, das novas tecnologias. Porque, Geverton, para que você decore todos esses tópicos para saber se você se enquadra ou não, vai ser meio difícil. Por isso que a gente está aqui reforçando, né, para o pessoal justamente começar a compreender isso. Tem outro tópicozinho aqui, olha, não ter recebido rendimentos, tributos em 2018 acima de R$ 28.559. Isso aqui dificilmente a população mais carente vai ter recebido, né? Esse valor aqui é quase impossível. Vale lembrar que esse valor de R$ 28.559 equivale aos recebimentos durante todo o ano de 2018. Exatamente. Não é um salário, mas mesmo assim, o assalariado, né, aquele funcionário que recebe um salário mínimo por ano, por mês, não chega nem perto disso aí não. Justamente. Vamos aí a outro ponto, ó, condições variáveis, mais exercer atividade na condição de microempreendedor individual, o famoso MEI. Então, você que é MEI tem direito também, né? Ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social. É aquela pessoa que talvez ele não tenha um emprego formal, né? Ou então diarista, alguém que não tem como um emprego formal. Então, ele vai contribuir para o INSS justamente para futuramente conseguir sua aposentadoria. Então, esse pessoal também tem direito. Vamos a outro ponto. Ser trabalhador informal, inscrito no cadastro único para programas sociais ou do governo federal. É o famoso CARD único. Quem tem Bolsa Família já tem aqui esse CARD único, que é o númerozinho que todas as pessoas que são inscritas em algum programa social têm esse número. Vamos a outro ponto. Ter cumprido o requisito de renda média de até 20 de março de 2020. Outro ponto. Vamos para a nossa próxima cartela. Márcio, algum a destacar? É muita coisa. A gente pensa que deveria existir uma facilidade maior para que esses trabalhadores, para que essas pessoas que têm por direito isso aí, ter esse acesso, para que eles assimilassem essas informações mais facilmente. E vale ressaltar, Geverton, que esse subsídio que está sendo lançado pelo governo federal não é nenhum presente não, viu? Isso é um adiantamento do que todos os funcionários, todos os contribuintes têm direito. Por exemplo, para que fique bem mais claro, o contribuinte que tem direito a um 13º salário, que a primeira parcela vai ser adiantada em junho, como é de praxe durante todo o ano, todos os anos, vai passar a receber agora, e em junho e em dezembro, que é a segunda parte, não vai estar recebendo. Quer dizer, não é um presente que o governo está passando, não. É um direito que está sendo adiantado ao trabalhador, ao funcionário público. Então, essa é uma informação importante, porque muita gente pode estar pensando que vai ganhar os 600 aí, de boa, de mão beijada, né? Pois é. Algumas informações, inclusive, aqui, para serem passadas, para serem repassadas para a população, que na sua maioria não tem um conhecimento técnico, como o governo, como os assessores, como os ministros têm, isso aqui, gente, fica ilegível, inentendível, porque muita gente não conhece nem esses termos. Inclusive, nós da imprensa tem termos desses que a gente não sabe nem o que é. Tem que dar um Googlezinho ali, pedir uma consulta a um amigo advogado para poder entender, né? Mas vamos aqui, ó, tem mais pontos aqui, ó. Como será o pagamento, Márcio Costa? Olha,
pago por bancos públicos federais por meio de uma conta do tipo poupança social digital. Ou seja, bancos públicos federais tem a Caixa, tem o Banco do Brasil, né? Para tentar isso aí, não é preciso deslocar-se da sua residência para os bancos para fazer algum cadastro. Isso pode ser feito online, já para evitar a aglomeração de pessoas nos bancos como Caixa e Banco do Brasil e ter esse recebimento disponível online em casa, na sua residência. Olhe, conta será aberta automaticamente em nome dos beneficiários com dispensa de prestação de documentos e isenção de tarifas de manutenção. Perdão, de apresentação de documentos e isenção de tarifas de manutenção. Ou seja, o pessoal não vai ter aquela burocracia, né, Márcio? De ir lá, abrir uma conta, de apresentar aquela papelada de documentos. Quem contribui, né, com as normas repassadas pelo governo federal, o governo federal já tem em mãos os dados pessoais dessas pessoas e lá eles já vão abrir as contas automaticamente. Muito bem, outro ponto aqui, ó. O usuário poderá, ao menos, fazer uma transferência eletrônica de dinheiro por mês, sem custos, para a conta bancária mantida em qualquer instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central. Isso aí é mais se você receber, por exemplo, pela Caixa e você tiver conta em outro banco, Banco do Brasil, Bradesco, que você quiser transferir, você vai poder e não vai ter um custo que geralmente tem, né? Uma vez ao mês. Uma vez ao mês, Só a partir da segunda é cobrada a taxa. A conta pode ser a mesma já usada para pagar recursos de programas sociais governamentais como PIS, PASEP e FGTS. Uma forma de facilitar mais ainda também, né? Quem já tem a conta vai poder utilizar. Faz-se uso dessas normas do PIS, do PASEP e do FGTS. Esses dados são aproveitados pelo governo federal para esse novo cadastro que vai estar sendo repassado à população ainda esse mês de março, pelo menos promessa do governo federal. E último ponto aqui dessa questão de pagamento, se a pessoa deixar de cumprir as condições estipuladas, o auxílio deixará de ser pago. Me parece que isso aqui é automaticamente, né? Se você desenquadrar, automaticamente já não vai receber mais. A partir do momento, Jefferson, que o trabalhador tem um desligamento dessas funções, desses pagamentos, dessas contribuições, por exemplo, do FGTS, do PIS ou do PASEP, o sistema do Banco Central do Brasil sabe disso lá. Você se desligou, ou se você tem algum direito, por exemplo, um seguro-desemprego, os dados repassados pela empresa do empregado são repassados, para o Banco Central do Brasil, eles têm esse suporte lá e daí sabem que você está tendo uma contribuição, está sendo contribuído e automaticamente isso é cortado e você não tem mais direito. Márcio, bem rapidinho, eu queria saber sua visão sobre esse auxílio que muitos estão chamando de Bolsa Corona. Você acha que veio para ajudar? É importante? Está sendo bem-vinda essa medida aprovada pelos deputados? No momento atual dessa crise mundial que a gente passa, todo subsídio é bem-vindo. Muita gente se preocupa, inclusive a gente vem vendo em redes sociais, Instagram, Facebook, em canais do YouTube, inclusive algumas dicas, da preocupação da população. Muita gente está falando, seu prefeito, seu governador, senhor presidente, está chegando o fim do mês, as contas vão chegar, o aluguel chega, a feira chega e a gente em casa sem trabalhar, sem poder, está dando o nosso maior prazer à família, que é trabalhar e trazer comida, trazer as feiras para dentro de casa. Então a gente tem que ver com bons olhos, né? Foi uma atitude sensata. O Banco Central do Brasil, junto com o governo federal, não tem condições, pelo menos se tratando de Brasil, de tirar uma certa quantia, como se falou, em 30 bilhões de reais para lançar essas famílias e disponibilizar as famílias carentes. E depois disso, depois que essa crise passar e vai passar, o que é que esse pessoal vai fazer? O que é que o Banco Central do Brasil, junto com o governo federal, vai fazer com um rombo de 30 bilhões? Então é um adiantamento, vai dar um aporte, vai dar um suporte a essas famílias para que possam ao menos ter um número de R$600 exato ao fim do mês para arcar com alguns compromissos. Eu vejo com bons olhos. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vem Ser Autêntico.